Bom dia, graça e paz a você que acompanha o Devocional Casa da Graça. Hoje é 9 de agosto, mais um vídeo para você. Mas antes eu gostaria de perguntar, você já é inscrito nesse canal? Se não é inscrito, quero pedir para você se inscrever, para você sempre lembrar de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo, fazer comentários, interagir. O algoritmo do YouTube, que é a inteligência artificial, ele entende que se houver interação é porque esse vídeo é relevante, vai indicar para outras pessoas. E esse é o propósito desse vídeo, tocar vidas, ajudá-las a crescer em Deus. O nosso tema hoje é andar no Espírito e o texto base é Romanos 8, versículo 1, que diz assim: Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A consciência é a voz do espírito humano. A razão é a voz da mente, dos sentimentos, das emoções, assim como os sentimentos, as sensações são a voz do nosso corpo. O nosso tema é andar no Espírito e nós vimos no vídeo passado que as palavras que Jesus tem nos dito são Espírito e vida. Então isso fala sobre uma vida se relacionando com a palavra de Deus e principalmente contando com o guiar, com o ministério do Espírito Santo, que em Romanos 8,16 vai dizer que ele testifica com o nosso Espírito. Nós somos um ser espiritual que temos uma alma e habitamos num corpo, mas a Bíblia diz que, de acordo com o texto que nós lemos, diz que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne. Então isso quer dizer que é possível posicionalmente nós já não estarmos mais numa condição de condenação, mas vivermos debaixo de condenação, porque embora Jesus tenha sido condenado em nosso lugar, nós não estamos andando no Espírito, nós estamos andando na carne. E andar na carne nada mais é do que andar seguindo os impulsos que a nossa mente, os nossos sentimentos causam. E eu falando sobre a ajuda do Espírito, Romanos 8,16 vai dizer que o Espírito testifica no nosso Espírito. O Espírito de Deus não testifica na nossa carne, ele não testifica na nossa mente, ele testifica no nosso Espírito. É esse lugar que eu e você precisamos desenvolver para poder recebermos direções de Deus e, consequentemente, andar nessas direções, que é o nosso tema de hoje. Então, nós precisamos considerar isso. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Para quê? Para que a gente aprenda a desenvolver uma vida de relação com Deus. Porque receber testemunho no Espírito é algo que funciona apenas no ambiente da fé. E eu e você, ao contrário disso, a gente foi introduzido na vida da fé tendo o sentimento como o principal requisito que autentica a manifestação de Deus. Então, a gente aprendeu a sentir. E se a gente estiver sentindo, a gente vai dizer, Deus está operando. Se a gente não estiver sentindo, a gente vai dizer que não está. Mas não é seguro viver por aquilo que sentimos, porque os sentimentos que é a voz do corpo, e o corpo lida diretamente com aquilo que é natural, com o sistema, com o mundo, onde recebe interferência direta, influência direta do Deus desse século, que diz em 2 Coríntios 4,4, que cegou o entendimento das pessoas. Quem é o Deus desse século? Não é Jesus. O Deus desse século é o diabo. E em 1 João 4 vai dizer também que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso não é seguro eu e você nos movermos pelo que sentimos, porque os nossos sentimentos, eles não estão exclusivamente interagindo apenas com as coisas de Deus. Eles estão tocando, lidando, considerando as coisas do sistema, e o sistema sofre influência das trevas. Por exemplo, nós aprendemos que se nós estivermos num culto, por exemplo, e tiver um mover ali e as suas emoções forem atingidas, porque quando a gente está afetado emocionalmente, positivamente, aquilo nos ajuda a nos envolver mais, e ali você vai dizer, Deus se moveu ali, nós sentimos a presença de Deus. E a Bíblia, ela estabelece uma distinção sobre o sentir físico e o sentir espiritual, que a Bíblia chama de testemunho, a Bíblia chama de percepção, porque a Bíblia não diz em lugar nenhum que Deus está presente se a gente estiver sentindo. A Bíblia não diz em lugar nenhum que Deus está em manifestação se eu estiver sentindo, porque os sentimentos têm a ver com aquilo que é natural. É claro que os nossos sentimentos não estão fora do ambiente da nossa relação com Deus. Muitas vezes a gente vai sentir também, mas o sentimento não é o requisito, o sentimento não é aquilo que autentica a manifestação de Deus. Na verdade, o sentimento, se ele vier primeiro do que a fé, o sentimento, se ele vier primeiro que a palavra, porque andar no Espírito é andar na palavra, a gente tem muita chance de errar, a gente tem muita chance de entrar em encrenca. Você já deve conhecer alguma história de alguém que supostamente, se movendo pelo Espírito, falou que não devia, se envolveu em coisas que não devia,
sabia e causou problemas, porque ele teve como principal indicativo da presença de Deus aquilo que ele estava sentindo. E unção e emoção são duas palavras parecidas, mas que têm respostas bem diferentes. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo, e a emoção, ela cobre, ela esconde. Eu não estou aqui falando contra a emoção, foi Deus também que fez as emoções. Mas quando nós estamos envolvidos num ambiente apenas de emoção, em vez de nós sermos libertos, a gente apenas esconde por um momento aquilo que nos prende, o jugo que nos prende. Mas quando nós estamos debaixo de unção, a unção despedaça, a unção quebra aquilo que nos prende e nos dá a condição de administrar daí para frente uma vida livre, observando a palavra. Então, encerrando esse devocional, voltando para o texto que nós abrimos aqui, até a condição de perdão completo, de justiça, ela só pode ser experimentada, porque posicionalmente ela já foi conquistada, mas ela só pode ser experimentada se a gente estiver andando no Espírito. O texto diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é andar pelos sentimentos, andar pelo Espírito, é considerar o testemunho de Deus no seu Espírito, que funciona em linha com a palavra. Então vamos confessar a palavra para que a gente enraize ainda mais essa revelação. Eu vou ler aqui, quero que você repita comigo, diga assim: não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não sigo as sensações. Não sigo a razão. Sigo a voz do meu Espírito. A minha consciência, onde Deus testifica pelo seu Espírito. Amém? Você foi abençoado com essa verdade? Então pratiquemos isso, desenvolvamos isso. Faça comentários aí, compartilhe com outras pessoas, pratique essas verdades. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.